Nós temos hoje questões importantes envolvendo a prestação de serviço público no Congresso. A reforma administrativa acaba com a estabilidade, com exceção das carreiras de Estado. A segunda questão é a revisão da lei de cotas para ingresso nas universidades federais. Qual a posição do senhor sobre as cotas e como fazer a reforma sem que ela abra margem para perseguições ideológicas e, ao mesmo tempo, ajude a melhorar os serviços públicos? Bom, temos duas questões aqui, na verdade, em uma relacionada à reforma administrativa. É muito importante que nós possamos fazer reforma para dentro do governo, não apenas no sentido de reduzir despesa com a própria máquina, né, colocar as estruturas de carreiras no século XXI, a maior parte delas estabelecidas numa outra lógica, de um outro momento, inclusive de uma outra forma em que o governo gastava, né, mais do que arrecadava, se endividava, conferindo benefícios e vantagens que não se sustentam nos tempos atuais e que precisam, portanto, ser revistos, como nós fizemos no Rio Grande do Sul. Nós fomos, se não o único, um dos poucos estados que fez, esse último quadriênio aí, nesse mandato, uma profunda reforma administrativa com a revisão de carreiras, benefícios, vantagens de servidores públicos, desde a educação, a segurança pública, para encaminharmos equilíbrio fiscal, que é fundamental para poder ajudar o governo a conseguir ter capacidade de investimento, né? Porque senão você faz política pública com o servidor no centro e você tem que fazer política pública com o cidadão no centro. O servidor público é parte fundamental do processo, mas toda a atenção do governo tem que ser em como é que você estrutura a política pública para atender o cidadão, e não para atender o servidor e os interesses corporativos, os interesses dos sindicatos. Bom, fazer a reforma administrativa é importante não apenas para a questão fiscal, mas é importante também para que a gente possa colocar, além da melhor forma de recrutamento para o serviço público, processos de avaliação, né, e também as consequências para o servidor que é relapso, de forma mais contundente, clara, objetiva, e a premiação para o servidor que se esforça. Hoje você não tem ferramentas de incentivo para quem se esforça e nem de consequências para quem não se esforça para entregar resultados para a população. Isso não está certo, porque, como foi falado, o dinheiro é do cidadão, não é do Estado, do governo. Ele precisa ser bem aplicado, garantindo resultados para a população. Então, a avaliação de performance é determinante. E o governo precisa, sim, formar equipes diversas. A diversidade do povo brasileiro é uma riqueza que a gente tem. A diversidade de crenças religiosas, de cores, raças, a diversidade de orientação sexual, a diversidade de idades. A iniciativa privada cada vez mais percebe isso e busca formar equipes diversas. Porque se você tem um conjunto de homens brancos, de meia idade, pensando uma determinada solução para um problema, você vai ter uma forma de ver aquele assunto. Se você tem população negra, LGBT, gente de mais idade, gente jovem, se você tem homens, mulheres, portadores de deficiência, pessoas com deficiência, se você tem uma equipe diversa, a visão é muito mais ampla e mais criativa. É isso que a gente precisa entender no Brasil e para dentro do serviço público também. Por isso, eu sou a favor de políticas de cotas bem construídas para que a gente tenha essa diversidade também no serviço público. A importância da gente relembrar a origem da estabilidade. O Brasil já viveu uma época de máquina pública sem estabilidade, onde você tinha uma ruptura absoluta da continuidade administrativa. Época de UDN, época de PSD, acabava a eleição, saíam todos os funcionários de um partido para entrar o outro. A estabilidade nunca foi uma conquista, ela foi uma necessidade para a continuidade da boa administração pública. E ela se confundiu no tempo com a falta de desempenho muito pela má gestão dos eleitos que não tiveram os seus planos, as suas metas, já que a primeira importância para uma pessoa é o reconhecimento do seu trabalho, é ele saber que ele está sendo bem avaliado, que ele tem o reconhecimento da coisa pública quando ele se encontra no seu trabalho frente à sociedade. Relativizar a estabilidade num governo que a gente está vendo que escolhe por quem deu like em alguma coisa, por quem fez um comentário na internet, vai ser uma caça às bruxas. E as cotas, elas se impõem pela injustiça social histórica do Brasil e pela falta de investimento em educação.